Ouça, a partir de agora, o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Meus amados e queridos irmãos, chegamos ao capítulo 13 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos. Capítulo que vamos estar ministrando em diversas partes, tendo em vista a grandiosidade do tema, tendo em vista a grandiosidade do assunto, né? Que o capítulo 13 nos atrai à meditação, nos chama a atenção. Louvado seja Deus. Tendo em vista que se trata de tempos futuros, o que curricularmente chamamos de escatologia. Louvado seja Deus. E eu quero ler o trecho que vamos estar possivelmente abordando hoje, que vai do versículo 1 ao versículo 13. Claro que dentro desses 13 versículos há muita coisa a se tratar do assunto, tendo em vista que fala, como já dissemos, de uma matéria escatológica, é um sermão profético, trata-se de princípio de dores, e que fala de diversos assuntos. Louvado seja Deus. Como a grande tribulação, falsos profetas, a abertura, a gente vai ver aqui a abertura de selos, né? Fala sobre a abominação do assolamento, a pregação do Evangelho entre todas as nações, o surgimento de falsos profetas, enfim. Amém? Muita coisa para a gente tratar deste capítulo 13. E diz assim a palavra de Deus: E saindo ele do templo, disse-lhes um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus disse-lhe: Vês este grande edifício? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis,
porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremoto em diversos lugares, e haverá fomes. Isso será o princípio de dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos enganarão, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados, e sereis apresentados ante governadores e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estáis solícitos de antemão pelo que haver de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. E sereis aborrecidos por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Louvado seja Deus. Observe que há realmente muito pano para manga se falar aqui nesse capítulo 13 de Marcos, começar por esses 13 versículos, não é? Louvado seja Deus. Quando nós lemos este assunto em Mateus 24, inclusive você que quiser reprisar aí essa mensagem para você, está aí no Face, Mateus capítulo 24, né? Dividido em tantas partes, você pode acompanhar aí nas postagens, graças ao trabalho do nosso irmão Guilherme Stones. Nós ministramos esse capítulo 13 quando lemos Mateus capítulo 24. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse templo aqui, que não ficou pedra sobre pedra, aconteceu quando houve a destruição de Jerusalém no ano 70, no ano Domini, assim chamado, o ano do domínio da Palestina, não é? Mas que alguns acontecimentos deste capítulo 13 ainda serão cumpridos durante os dias da tribulação que precederá a parousia, que precederá a segunda vinda de Cristo. Apesar de haver descrença nessa segunda vinda de Jesus, que é a segunda fase do plano redentor ante a vinda de Jesus Cristo, que eu estava ouvindo um programa de uma determinada igreja e um dos estudiosos do livro de Apocalipse, da referida denominação, alega que já foram abertos os 6 selos e só falta se abrir o 7º selo. E aí se descarta o arrebatamento da igreja, quando ele fala disso. O que nós precisamos ter de entendimento é que estudar a escatologia, não devemos ser específico dentro das suas ramificações. Estudar a escatologia é basicamente estudar o livro de Apocalipse. Claro que o livro de Apocalipse deve ser associado ao livro de Daniel e
a trechos escatológicos dos outros profetas, como Zacarias, o próprio Jeremias, Isaías. Não é? O que eu quero pontuar com isto é que as linhas de interpretação do livro de Apocalipse, que são basicamente 5, as linhas de interpretação de Apocalipse, né? Como a interpretação preterista, que afirma que as profecias do livro foram cumpridas nos primeiros séculos da igreja, a linha histórica, que vê o livro como um panorama do desenrolar da história da igreja nos dias de João até o fim dos tempos, a linha idealista, que considera o livro uma representação figurativa dos grandes princípios do bem e do mal, em constante conflito, sem referência a qualquer evento histórico, é a ideia da linha de interpretação idealista, é que o livro de Apocalipse seja uma ficção, por exemplo. A linha futurista, que entende que maior parte do livro, com a profecia ainda a ser cumprida, né? Por adotar nas notas, com base no princípio da interpretação normal do texto, ou seja, ao pé da letra. Então, tirando um pouco assim a linha idealista, mas a preterista e a histórica, bem como a futurista, deve ser mesclada essas linhas de interpretações, porque há de fato cumprimentos que já estão no passado aqui, como, por exemplo, a destruição de Jerusalém, que fez com que o templo, este templo aqui, que foi o templo reedificado por Zorobabel e Jesua, fora destruído. Porém, ainda haverá um cumprimento desta pedra sobre pedra que não seja derrubada no período da grande tribulação, né? Ou seja, preterista é porque trata do passado. Como há situações que se desenvolveram no primeiro século da igreja, dos dias de João, aconteceram e que acontecerão até o fim dos tempos. Como há situações que vão acontecer ao pé da letra. Eu não descartei a linha de interpretação idealista, porque há muita representação figurativa dos acontecimentos, né? Há muita interpretação figurativa que, inclusive, aplica-se aos nossos dias. Então, não podemos, como o texto da Bíblia, meditar nele isoladamente. Assim deve ser a nossa perspectiva ao estudarmos escatologia. Louvado seja Deus. Então, parte desta profecia de que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada, teve seu cumprimento, e parte dela ainda vai se cumprir no período da grande tribulação. A grande tribulação
que se desenrolará depois do arrebatamento da igreja. Para nós que somos quiliastas, né? Ou seja, nós cremos na doutrina do arrebatamento da igreja, nós cremos na vinda de Jesus, que é quando acontece o arrebatamento da igreja, cremos na grande tribulação, cremos na parousia e cremos na implantação do milênio que acontece com o término da grande tribulação. Louvado seja Deus, e que termina depois dos 1000 anos estabelecidos pelo Senhor. E quando eu falo disso, você que já me acompanha há algum tempo sabe que eu penso que pode ser 12 meses vezes 1000, mas que pode ser uma questão assim de tempo, aí é onde entra a versão idealista, porque pode simplesmente figurar o cumprimento dos acontecimentos. Porque Pedro diz que não sejamos ignorantes, porque para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Amém? Como a grande tribulação, que pelos estudos baseados em Daniel se dão por 7 anos, mas que esses 7 anos também pode ser literalmente 12 meses vezes 7, mas pode ser figurativo, tendo em vista que na Cabala o número 7 fala da perfeição divina, e a grande tribulação pode ser 12 meses vezes 7 anos, ou pode ser uma questão de tempo. Basta que ela aconteça. Porque o que Deus determinou está determinado para acontecer. Independente da durabilidade, independente da fração de tempo. O que Deus prometeu vai se cumprir. E é extraordinário também imaginar, como eu estava dizendo a Luana, que tirou 15 minutos de oração e ela nem se apercebeu. Eu disse: filha, você tirou 15 minutos de oração e nem se apercebeu. Ela disse: não, pai, eu não orei isso tudo não. Eu disse: você orou, eu estava olhando o relógio. Eu disse a ela, tentei explicar a ela que ela estava orando e ela entrou na dimensão do eterno. Louvado seja Deus. Porque quando a gente está orando e a gente tem aquele sabor, aquela coisa gostosa na oração, o tempo passa que a gente nem imagina que passou tanto tempo, ou que passou um determinado tempo. Quando você está orando, você esquece que tem joelho, você passa 30 minutos de joelho e nem parece que você orou 30 minutos, 1 hora, 5 horas de joelho. Porque você entrou numa dimensão espiritual tão profunda que nem se apercebeu da passagem do tempo. Então, para Deus, louvado seja o nome do Senhor, isso não faz diferença. O importante é que vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus, ele traz esse assunto à pauta exatamente para que nós estejamos precavidos. Deixa eu ler uma nota aqui dos editores da Bíblia de Estudo Pentecostal, na página 1486, no rodapé então desta página, em que os editores dizem, e eu faço questão de verbalizar isso aqui: o sermão de Jesus no Monte das Oliveiras contém repetidas advertências, indicando que, à medida que o fim se aproxima, seu povo precisa estar alerta ante o perigo do engano na esfera religiosa. Jesus admoesta, olhai, versículo 5,
deste capítulo. Olhai por vós mesmos, versículo 9 deste capítulo. Mas vós vedes, versículo 23 deste capítulo. Olhai, vigiai e orai, versículo 33 deste capítulo. Capítulo 13 de Marcos. Vigiai, pois, versículo 35 deste versículo. Vigiai, versículo 37 deste capítulo. Aí continuam os redatores. Essas advertências indicam que será muito difundido o ensino antibíblico nas igrejas. E deixa eu abrir aqui um parêntese e dizer que não só nas igrejas, mas através do rádio, da televisão, da internet, de tudo que é plataforma, de tudo que é meio de comunicação, jornais, revistas, blogs, sites, aplicativos, tudo que é plataforma de comunicação, DVDs. Cuidado então com muita coisa, não é, amados? Cuidado com muita coisa. Aí continua. O crente mais do que nunca deve conhecer a palavra de Deus e manter-se fiel exclusivamente a ela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esta é a grande observação que queremos fazer nesta primeira abordagem de Marcos capítulo 13. Louvado seja Deus. Esta advertência de Jesus, o porquê de Jesus trazer à tona este assunto. Se são coisas que talvez, amados irmãos, nós também não alcancemos, como os discípulos não alcançaram. Mas sabe por que Jesus faz esta advertência? Porque tanto a vinda dele para arrebatamento pode acontecer no momento que nós menos esperarmos, mas pode acontecer também que nós somos vitimados pela fatalidade e sermos lançados na eternidade. Então a proposta de Jesus é que nós estejamos acesos espiritualmente. A proposta de Jesus é que nós estejamos com os olhos abertos constantemente. É que nós estejamos, como ele diz aqui, para que usar outros termos, se Jesus aqui diz, vigiai e orai. Vigiai, pois, olhai por vós mesmos, para que nós tenhamos o cuidado de não sermos pegos de surpresa. Louvado seja Deus. Para que nós tenhamos o cuidado de não sermos surpreendidos, de nós termos o cuidado de não ficarmos desapercebidos ante a sua volta, como aconteceu àqueles que não deram ouvidos à mensagem de Noé. Ficaram do lado de fora da arca, diz a palavra, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Porque não perceberam, não se aperceberam, não deram ouvidos à mensagem que Noé pregava. Louvado seja Deus. E não prestar atenção aos sinais do grande dilúvio. Como diz a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a primeira observação que queremos fazer dessa abordagem de Marcos 13 é de que você procure estar aceso espiritualmente, estar atento aos sinais da vida de Jesus. E nós vamos, segundo a ordem do capítulo 13, estar pontuando os sinais da sua volta. E
Isso é para estarmos atentos, amados, ao fato de que Jesus está voltando. E estarmos com o nosso coração acelerado. E estarmos com o nosso coração, glória a Deus, nessa expectativa de que Jesus está voltando. E Jesus voltando, aqueles que estiverem fazendo a sua vontade serão arrebatados, serão transformados. E caso sejamos vitimados por uma fatalidade até lá, cuidarmos de sermos guardados, de dormirmos no Senhor, para quando Jesus vir, ressuscitarmos, tomarmos parte na primeira ressurreição. E bem-aventurado aquele que tomar parte na primeira ressurreição, diz a palavra, pois não terá sobre este domínio a segunda morte. Então, cuidemos de viver na expectativa da volta de Jesus, porque vivendo assim, trilharemos o caminho de nos encontrar com o Senhor na glória. E se trilharmos desde já o caminho de nos encontrarmos mais cedo ou mais tarde com o Senhor na glória, o caminho que estaremos trilhando é o caminho de vitória. É o caminho, louvado seja Deus, do suprimento, é o caminho dos livramentos, é o caminho da provisão de Deus em nossa vida, é o caminho do Senhor pelejando as nossas pelejas e guerreando as nossas guerras, é o caminho da bênção, da cura, da libertação, da vitória, do saramento. Então vivamos hoje como se Jesus voltasse daqui a pouco. Esta será uma vida abençoada para as nossas vidas. Aleluia. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção com o pastor Amaro Correia.